Queridos irmãos, bom dia. Vamos ter mais um culto transmitido das nossas casas. Esperemos que seja dos últimos, não é? Para que possamos estar todos juntos no tempo e assim celebrar o Senhor com mais juntinhos, não é? Nós vamos iniciar este culto de hoje com uma leitura bíblica e com uma palavra de oração pelo nosso pastor Sérgio. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, querida igreja, queridos ouvintes, queridos visitantes online, que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, que sejam tocados pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo nesta hora, aí onde se encontram. Realmente esta graça maravilhosa que nos foi dada possa encher o nosso coração. Eu gostaria de abrir este culto com a palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, onde diz a palavra: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E assim oramos ao nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo aquilo que neles há. Tu és o Deus que és. Tu és o Senhor que está presente em cada casa, em cada lar, em cada vida que está a participar deste culto, em cada vida que se moveu para que tudo isto pudesse acontecer, para que possamos ser edificados. Tu és aquele que diz que tu tens promessas grandes para nos dar nesta hora, neste dia. Tu és aquele que abre nosso coração e coloca realmente a tua promessa em ação, porque coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e ainda nem desejamos, porque não subiu ao nosso coração, é aquelas que tens preparada para nós hoje, através deste culto, através da tua palavra, que realmente tu possas tocar a tua igreja, tu possas tocar os teus filhos, tu possas tocar o necessitado, tu possas abençoar aquele que te está buscando e que tenha confiança em ti. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe este culto para a honra e glória do teu nome e abençoa a tua igreja. Louvado e engrandecido sejas tu sobre todas as coisas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu peço e te agradeço. Amém. Amém. E vamos continuar com dois cânticos. Ele é o leão da tribo de Judá e ouve-se júbilo. E vamos interligar um pouco estes cânticos, como costumamos fazer quando estamos reunidos no templo, não é? Vamos então cantar. Ele é o leão da tribo de Judá, as cadeias de Jericó. Ele é a rocha da nossa vitória.
Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É assim mesmo, não é? Outro não há como o nosso Senhor, outro não há como tu. É o que vamos louvar com este cântico, meu Jesus Salvador. Meu Jesus Salvador, outro não há como tu. Todos os dias eu quero louvar o teu maravilhoso amor. Conforto, meu escudo, poder. E vamos à palavra do Senhor com o nosso pastor Sérgio. Bom dia a todos, obrigado por tudo aquilo que já fizemos, por todos aqueles que prepararam o louvor e a adoração, por todos aqueles que leram, por todos aqueles que oraram. E nós estamos aqui para escutar mais uma vez a palavra do Senhor, a palavra que nos edifica, a palavra que nos dá poder, nos dá alimento, nos fortifica. E estamos aqui para escutar esta palavra maravilhosa. E hoje quero falar de um tema que está muito atual nos nossos dias, e a minha pergunta nesta manhã é: o que é que te acorrenta? O que é que te deixa preso? O que é que te tira a liberdade? O que é que te tira ali tanta liberdade que te dá tristeza, que te dá angústia? Quais são as correntes que te estão aprisionando hoje? E para esse tema eu escolhi a passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do 24 ao 30. Atos 16, 24 a 30, onde fala
que Paulo e Silas foram presos, apesar de Paulo ter tido uma visão de um varão da Macedónia que o chamava para ir à Macedónia visitá-lo, fez a sua viagem para lá. Ao chegarem lá, havia muito operar de Deus nas suas vidas, e havia uma moça especial nessa cidade que os acompanhava e os seguia, e seguia os seus passos por alguns dias, e atormentou um pouco Paulo, porque sempre dizia: estes homens que estão a falar, estes que estão a operar, vêm em nome do Deus Altíssimo. Ou seja, esta jovem, relata a Bíblia que ela era uma jovem endemoniada, e adivinhava muitas coisas, e era uma adivinha. Havia uns senhores, uns homens, que a tinham como aprisionada e ganhavam dinheiro com as suas adivinhas, ou seja, com as coisas que ela adivinhava, as coisas que ela dizia. E o que é que aconteceu? Paulo orou, expulsou o demónio da vida desta rapariga, e o que aconteceu foi que os seus senhores o colocaram em tribunal, receberam razão de tribunal, e Paulo e Silas foram para a prisão. E o que aconteceu nos momentos seguintes, vamos ler agora Atos dos Apóstolos 16, a partir do 24. E diz: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal algum, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aqui nós vemos a atuação de Deus na vida de um homem, que pela atuação dos homens de Deus, pela atitude dos homens de Deus, houve salvação nesta alma, e sabemos mais tarde, pelo relato das Escrituras, a sua casa também se converteram e se batizaram. Nós vemos aqui uma coisa muito importante. Se há uma coisa que nós temos como os filhos de Deus em comum, uma grande coisa, é que todos temos aflições, e algumas destas aflições nos afligem, nos deixam perturbados, nos tiram a paz, nos tiram o gozo, nos tiram a felicidade, nos tiram a vontade de ler, de orar, de buscar a Deus, de estar em comunhão com os irmãos, nos tiram a vontade de partilhar em família, nos tiram a vontade de ir trabalhar, nos tiram a vontade de fazer várias coisas. E não nos deixam caminhar. Não nos deixam caminhar. Mas eu quero te motivar nesta manhã com a palavra de Deus, porque Deus te vai dar esta resposta. E esta resposta é à pergunta que talvez tenhas feito de outra forma, ou mesmo desta forma. Mas a pergunta é: quando é que Deus quebra com esta corrente na minha vida? Com esta prisão da minha vida? Quando é que Deus põe um fim a isto? Ora, estando atento à palavra de Deus, Deus vai falar ao teu coração hoje. Deus vai falar ao teu coração hoje. Observamos a vida e o momento de Paulo e Silas. Eles simplesmente estavam na prisão porque estavam a fazer a vontade de Deus. Observamos aqui que eles simplesmente fizeram a vontade de Deus. Esta já era a segunda viagem missionária de Paulo. Sabemos então que não lhe faltava experiência. E não lhe faltava experiência porquê? Porque ele atuou de forma correta. Repreendeu o demónio que estava perturbando. E estava a perturbar
esta rapariga. E Deus atuou e esse demónio saiu. E quando atuamos em nome de Deus, o demónio sai. A perturbação sai. Quando esta moça sentiu esta liberdade, deixou de ter este dom de adivinha e dar lucros aos seus senhores. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que não foram os senhores. Claro que a Bíblia diz que eles o puseram em tribunal, mas a aflição, a luta, o contra, a tribulação veio de quem? Do próprio adversário. Satanás não gosta quando o Filho de Deus o repreende. Quando o Filho de Deus proclama a vitória de Cristo na cruz do Calvário sobre ele e sobre as suas potestades e sobre os seus demónios. Então, esta resistência será possível. Talvez estás a passar dificuldades por resistência ao inimigo. Talvez tenhas dificuldade na tua vida porque estás a fazer a vontade de Deus. É por isso, talvez, pode ser. Por isso Paulo e Silas foram julgados, foram colocados no cárcere inferior. Observemos algo, no cárcere inferior eles foram, antes disso, açoitados com varas e as suas costas estavam feridas, estavam a sangrar. No cárcere inferior, esta cela era muito úmida, era sem luz, era muito profunda, havia frio, havia umidade, havia ratos, havia várias outras coisas. Não tinham luz lá. Os seus pés foram aprisionados ainda por cima a um madeiro, como era costume fazer. E mais uma coisa eles tinham era crescido na fé. Eles eram madurez. Eles cresceram na fé, eles eram homens maduros, por isso eles, à meia-noite, louvaram e glorificaram a Deus. À meia-noite eles oraram e cantavam a Deus. À meia-noite eles adoravam, mas à meia-noite, aqui não observamos muito bem esse contexto, mas à meia-noite não interessa a hora, interessa era quando houve paz, quando todos dormiam. Eles de certeza que não podiam dormir. Assentados no madeiro, presos os seus pés, as dores nas costas, o sangue, o frio, tudo isto, eles decidiram não lamentar, não chorar, não gritar, nem se lamentar um para o outro, senão eles decidiram louvar e glorificar o seu Criador. Por que esta atitude? Quem é que diz, hoje em dia, muita gente diz, eu gostaria de ser como Paulo, gostaria de ser esse homem, esse apóstolo, queria orar pelos enfermos serem curados, eu gostaria. Gostarias mesmo? Paulo e Silas viram e experimentaram o poder de Deus ali naquela mesma situação, porque não lhes faltava conhecimento. Por isso é importante, para sermos iguais a estes homens, temos que ter conhecimento da palavra de Deus, temos que ter conhecimento do nosso inimigo e temos que nos conhecer a nós mesmos. Eles viram o poder de Deus ali experimentado nesta situação, porque não lhes faltava conhecimento, porque não deixaram a situação desmotivá-los. Sabiam que ainda se estivessem ali presos, podiam clamar a Deus, podiam louvar a Deus e Deus o escutava. E eles estavam presos fisicamente, porque eles louvaram e glorificaram a Deus, porque o seu espírito estava livre. O seu espírito estava livre. A sua alma estava livre, o seu corpo estava dolorido, o seu sangue estava a correr, mas eles eram livres. E nesta manhã, se tens uma situação a aprisionar-te, se tens algo a entristecer-te, e ao escutares esta palavra, põe isto em prática e pergunta-te a ti mesmo, está o teu espírito livre? Estás livre interiormente? A tua alma está livre? E só estando livre é que tu podes enfrentar as dificuldades da vida que te vêm por estares a fazer a vontade de Deus, por estares buscando a vontade de Deus.
por estares glorificando a Deus. Paulo tinha passado por uma escola de Deus. Pela escola de Deus, muitos filhos de Deus hoje não querem passar pela escola de Deus. Querem pular a escola. Querem transpassar a escola. Não querem a escola de Deus. Qual é esta escola? A isolação. Para o crescimento pessoal. Passou-se 17 anos para que ele fosse colocado no ministério. 17 anos para que Paulo, desde a sua conversão, ao ser colocado no ministério, foram 17 anos, mais ou menos. Foi colocado nesse ministério, já tinha feito uma primeira missão, viagem missionária, e agora estava na segunda viagem missionária, com o chamado de Deus para a fazer, não do seu próprio interior, pensando, Deus, eu acho que Deus está a me chamar para isso, mas ele tinha a convicção que foi chamado de Deus, e o versículo realmente nos mostra, do capítulo 16, versículo 9, que ele teve uma visão para ir e agora estava na prisão. Agora estava aprisionado. Agora estava ali sem poder fazer essa, ou continuar essa viagem. Eles tiveram uma reação, Paulo e Silas tiveram a reação do que está no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Foi bom, é bom sermos afligidos para aprendermos os estatutos de Deus, para ver como Deus atua, para ver como a palavra de Deus atua nas nossas vidas, como nós atuamos, se o nosso espírito está livre ou se o nosso espírito está aprisionado, se somos muito carne ou já somos mais espírito, se temos a certeza da salvação ou se somente somos convencidos. Eles tiveram esta reação porque já estavam preparados. Já estavam preparados. Prepararam-se como as 5 virgens, das 10 virgens as 5 prudentes, que já foram ao encontro do noivo com reserva. O Filho de Deus, maduro, homem espiritual e mulher espiritual madura, ele anda sempre com reservas. Reservas de óleo, do Espírito Santo de Deus. Anda sempre com reservas da palavra do Senhor. A noite não o aterroriza. A noite na palavra de Deus quer dizer muitas vezes, na maioria das vezes, a tribulação. As implicações das lutas do inimigo contra as nossas vidas. Andamos sempre com nossas lamparinas acesas, com comunhão com o Espírito Santo de Deus, mas temos azeite na nossa reserva. Temos reservas conosco. Nada talvez nos é poupado nas lutas, mas temos a reserva. A nossa lamparina não se apaga. A nossa luz não tremece, não estremece, se não está acesa, se não está firme, se não está fixa, se não está luminante, dando a sua luz no seu auge. Qual é a reação, a tua reação na tribulação, numa prisão destas, ou na prisão que estás a passar? Neste momento, existem muitos irmãos que estão um pouco preocupados porque não temos culto presente. Talvez esta seja a tua apreensão. Mas estás tu a praticar a palavra neste momento de confinamento? Estás alegre porque estás em casa e estás a escutar esta pregação, escutaste o louvor, escutaste as quintas-feiras e estás a participar? Ou só és filho de Deus porque tens que estar presente? Eles tiveram esta reação porque estavam preparados. Eles começaram a orar e a louvar porque estavam preparados. Para mim, esta foi uma das grandes experiências que Paulo passou, que o fez escrever Efésios 6, 10, 13.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Vemos aqui que o convite do apóstolo Paulo é a chave da vitória. Se nos prepararmos antes para o dia mau, se existe um dia mau, é porque existe dias bons. Dias bons. Ele fala num dia mau. Num dia mau. Então é porque existiam dias bons. Na vida do crente não é tudo mau. Na vida de crente é tudo possibilidade. Tudo possibilidade. Possibilidade de ter comunhão com Deus, de aprender da palavra de Deus, de me experimentar na situação, de ganhar experiência, de me desenvolver, desenrolar o meu caráter espiritual. Para isto, Paulo tem esta receita e diz que nos devemos preparar para resistir no dia mau. Eles colocaram a arma mais antiga que Deus deu à humanidade e que já se conheceu na palavra do Senhor. Esta arma já foi usada pelo rei Davi em vários salmos. Mas vamos abrir Salmo 42, 6, 11 e o versículo 43. Oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruir as tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como a ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todos me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Maravilhoso esta passagem, e daria outra pregação, mais um estudo ou 2 estudos sobre aquilo que Davi escreveu. E isto Paulo conhecia como estudante do Velho Testamento, da Torá. Ele sabia o que estava a acontecer na sua vida. Ele sabia que os seus lábios louvariam o seu Deus por estar a passar dificuldade. Ele sabia que esta dor nos seus ossos era esta dor de angústia do inimigo, das lutas, de estar a ser provado, de estar a ser impedido para fazer a vontade de Deus. Muita tribulação vem à nossa vida porque o inimigo nos quer impedir de fazer a vontade de Deus. Nos quer impedir de seguir com a sua obra. Nos quer impedir de seguir avante. Não deixe que as situações adversas tirem-te o foco da vontade de Deus. Mas tendo feito tudo, ficar firmes. Esta é a meta de toda a tribulação que passamos. É a meta de que passar por tudo, ficar firmes. Porque aquele que ficar firme herdará a coroa da vida. Qual o resultado desta prisão? Qual o resultado desta tribulação? O que é que aconteceu com tudo isto? Aqui vemos que o plano de Deus não falhou. Deus converteu o plano desmotivador do inimigo em bênção. O inimigo pensou que podia calá-los na prisão. Mas o que aconteceu foi que o plano do inimigo foi frustrado.
Ao orarem e ao cantarem, surgiu o terremoto. Terremoto este que sacudiu o edifício onde estavam e lhes foram abertas as correntes e as portas da prisão. E hoje, o que é que tu fizeste no louvor que tivemos antes desta pregação? O que é que tu fizeste na adoração antes da pregação? Louvaste? Adoraste? Cantaste para que as correntes que te estão aprisionando, a situação que te está entristecendo, te desse força para vencer? E as correntes fossem abertas? E as portas fossem abertas dessa prisão? Aqui não se fala da sua dor no seu físico. Aqui não fala do seu sangue. Aqui não fala das feridas inchadas e já, às vezes, já com nódoas negras, os hematomas. Não. Aqui fala do propósito de Deus na alma de cada um. Na alma deles, no espírito deles, mas na salvação de alguns presos e principalmente do carcereiro. Maravilha! Glorificado seja o Senhor! Aleluia! Podem falar aleluia aí na vossa casa, por aquilo que Deus está a falar ao teu coração, à tua vida, através desta sua mensagem. Há quanto tempo estás à espera do poder de Deus na tua vida para quebrar essas correntes? Qual a receita? Não desesperes, não fiques te lamentando, chorando, não te parabolize. E este inimigo, nesta tribulação, ora e louva, ora e louva, ora e louva. Deus vai agir em nome de Jesus. Eles não oraram, e isto é uma coisa muito importante que temos que aprender e relembrar e repetir e repetir e repetir. Eles não oraram e louvaram a Deus para que Deus operasse, mas sim porque Deus era o seu refúgio e fortaleza. Eles não intercederam pela sua oração, pela sua situação. Eles estavam dando graças a Deus, louvando a Deus. Eles estavam livres no seu espírito. Livres. Eles estavam fora daquela prisão. Eles estavam diante do trono de Deus. Eles estavam diante do Deus Altíssimo, louvando o seu nome, glorificando o seu Pai no Espírito. Não para que Deus os livrasse, mas porque Deus era e é o maioral dos maiorais na sua vida. Esta é a lição que devemos de aprender. Isto é seguir a Deus. Isto é ter maturidade. É louvar a Deus porque Ele é. Porque Ele é refúgio. Porque Ele é fortaleza. E não para que Ele simplesmente nos tire da situação onde estamos. Salmo 91 nos diz isso tudo. Quando nos escondemos em Deus, Ele vem e nos salva, nos protege. Não existe principado nem potestade que nos possa conter. Mas qual é esta condição? Estar em Deus. A resposta é muito simples. Eu tenho que estar em Deus. Eu acho super engraçado quando eu escuto filhos de Deus a dizerem: eu entrei na presença de Deus. Eu busquei a Deus para entrar na sua presença. Eu busquei a Deus para entrar no trono da graça. Não, o Filho de Deus está na presença de Deus diariamente, constantemente, no seu trabalho, na sua casa, nas suas férias, neste confinamento, na sua leitura. Ao ver a televisão, ao estar a falar com a sua esposa, com os seus filhos, ao ir dormir, ele está em Deus. Ele não tem que entrar na presença de Deus. Ele está em Deus. Ele está na presença do Altíssimo. E o Altíssimo está nele. E ele está em Deus. Ele está em Deus.
Esta é a grande diferença. Esta é a grande vitória. Eles estavam em Deus. Por isso o louvaram. Por isso o glorificaram. Não mostra nenhuma oração. O médico Lucas não comenta nenhuma oração de intercessão que estavam gritando, angustiados, temerosos. Não. Fala que eles louvaram e cantaram. Eles estavam em Deus. Eles estavam em Deus, meus irmãos. Eles estavam em Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus te pergunta, em ato profético te pergunta, estás tu em Deus? Ou estás tu no mundo? Estás tu no Espírito de Deus, no teu Espírito, na tua vida de reino de Deus? Ou estás tu no mundo, angustiado, amargurado, criticando, sem paz, cansado de lutar? Estás tu em Deus ou estás tu no mundo? Estás tu no esconderijo do Altíssimo ou estás no esconderijo do mundo? Temos que estar no esconderijo do Altíssimo para podermos vencer as dificuldades, para podermos vencer as tribulações. Temos que estar no Altíssimo, nesse esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente. É aí que temos que estar, a toda hora, a todo momento, para que nada nos tire a paz. Para de te esconder, para de fugir da vontade de Deus para a tua vida. Ele te chamou e te deu o seu Espírito. Te deu armas de milícia para venceres, porque a vitória já é de Cristo. Ele já a fez. Então a vitória de Cristo é tua vitória. Então temos que colocar as nossas armas da nossa milícia, que foram dadas por Deus, nessa vitória de Cristo, para que essa vitória de Cristo seja nossa vitória. Aleluia! Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. E Deus, por finalizar esta pregação, Deus usa a dificuldade que eles estavam a passar. Quando passamos por luta, devemos de combater o bom combate, mas esperar que Deus opere através da nossa dificuldade, para que outros sejam abençoados. Eu creio, a mensagem do Evangelho hoje é, esta mensagem é oração, louvor, vestir-se com a armadura de Deus, preparar-se e lutar para ser usado. Esta mensagem é a que sempre foi. Deus não muda, como não muda a sua estratégia. Quem quer tem que buscar, tem que pedir, tem que bater. O resultado é encontrar. O resultado é dar-se-lhe-á e abrir-se-lhe-á, como lhe foram abertas a Paulo e a Silas. Aleluia! Aleluia! Coloquemos isto em prática. Como o nosso inimigo não mudou, o caminho para a vitória também não mudou. Como o nosso inimigo não mudou e as suas artimanhas não mudaram, o caminho para a vitória não mudou. Por isso, não te deixes enganar por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos que andam por aí na net. Cumpre com a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus. Está em Deus. Fica em Deus. Não só em casa, fica em Deus. Nosso Deus não está longe de ti. Ele está tão perto como a tua oração. Deus nos chama. Deus te chama para te abençoar e mostrar o seu poder ao mundo através da tua vida. Não só das tuas bênçãos, mas das tuas dificuldades.
Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus te fortaleça e te dê a força para poderes prosseguir neste caminho de Deus para nós e, em particular, para ti que queres ser liberto dessas correntes. Em nome de Jesus. Amém. Beijinhos. Fiquem na paz do Senhor. E vamos continuar, irmãos, neste espírito de adoração, de glorificação ao Senhor, para a Santa Ceia, nesta manhã. Sabemos que a Santa Ceia é um momento muito especial para nós como filhos de Deus também. É uma celebração de um sacramento, ou seja, de uma ordem do Senhor Jesus à sua igreja. E assim, nesta manhã, queremos estar diante dele, diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, para glorificar o seu nome também neste ato da Santa Ceia. Porque o ato da Santa Ceia para a igreja tem a ver com comunhão. Nós vemos na Bíblia, na palavra do Senhor, que o Senhor se sentou à mesa, o Senhor jantou com os seus discípulos e depois de cear, ele se ocupou na celebração especialmente da Santa Ceia e a sua implementação. E nós vemos aqui algumas partes principais e relevantes antes dele comer e sentar, quando se assentou à mesa e de festejar a Santa Ceia. No Evangelho de Mateus nós vemos que ele indica o traidor. Depois ele ceia, depois ele celebra a Santa Ceia do Senhor com os seus discípulos e depois de saírem para o Getsemane, Pedro é avisado. Vemos aqui uma cadeia principal que nós devemos de ter nesta manhã para as nossas vidas. Comunhão uns com os outros, que é o que estamos a ter via online. Comunhão na palavra do Senhor, ao lermos e ao obedecermos as suas ordens, para a celebração desta Santa Ceia, mas também no praticar a Santa Ceia, no ato de partirmos o pão, de bebermos o cálice e de glorificarmos o Senhor. Mas antes de ler a palavra do Senhor, eu gostaria de orar. E cada um nesta hora possa orar ao Senhor e examinar-se a si mesmo, como diz 1 Coríntios 11. Que possamos examinar o nosso coração, a nossa vida, para que possamos entrar nesta Santa Ceia e participar. E pedimos a todos aqueles que são convertidos, todos aqueles que são conscientemente filhos de Deus, aqueles que são batizados nas águas, que possam participar desta Santa Ceia com toda a liberdade, pois esta Santa Ceia vai te edificar no teu espírito, no teu corpo, na tua alma, porque estamos em comunhão e estamos a praticar as ordens do Senhor. Oremos, pois. Senhor, é aqui na tua presença, depois de louvarmos e escutarmos a tua palavra, que estamos a louvar o teu nome neste ato de obedecer a ti nesta prática da Santa Ceia. Queremos, Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, as quais temos feito e algumas delas inconsciente. Mas tu és aquele que todas nos perdoas, perdoa-nos os nossos pecados, limpa as nossas transgressões, para que possamos estar diante de ti irrepreensíveis. E possamos, Senhor, participar desta Santa Ceia, assim como tu desejas. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Abençoa a tua igreja. Amém. E agora vamos ler juntos Mateus capítulo 26, do 26 ao 30. E diz o seguinte: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças a seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E
tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui vemos uma coisa particular. Jesus, enquanto comia, abençoou o pão e dava aos seus discípulos. O partiu com este ato de ceia, de comunhão, este ato de praticar, de celebrar a morte de Jesus Cristo, a quebra do seu corpo, a morte da sua vida terrena, mas também a ação principal no cálice da remissão dos pecados para a vida eterna. E há uma coisa que me desperta muito aqui, que está no versículo 29. Jesus tomou a ceia e depois de tomar a ceia para a remissão dos pecados, diz aqui, a favor de muitos, a sua morte, explicar esta aliança, esta nova aliança no seu sangue, ele diz que nesta hora em diante ele não beberá mais até que seja na Nova Jerusalém, seja no novo céus, nova terra, beber de novo, de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, eu gostaria de te motivar. Tu que tens sido atacado estas semanas por questões do inimigo, queres passar a palavra de Deus às pessoas e elas estão cada vez mais com o seu coração ferido, com o seu coração esfriado, com o seu amor longe delas. Tu que tens lutado, tens tido algumas tribulações, sentindo-te só. Tu que tens lutado para que possamos cada dia mais e mais ser igreja, mas também em conjunto, em ajuntamento, mas ainda não podemos. Tudo isto hoje, que o Espírito Santo de Deus te dê forças ao festejar a Santa Ceia. Que o Espírito Santo fortaleça a tua vida, pois o pão e o cálice não são mágicos, mas são sacramentos, ordenanças do Senhor para que possamos cumprir, e aí há o milagre. Se o cumprirmos conforme está escrito, aí há e acontece o milagre na Santa Ceia para a tua vida. E assim, como esta promessa no versículo 29 é para além, para a eternidade, para na hora que estaremos com o noivo e festejar as bodas do Cordeiro e estaremos com ele e a festejar, assim o Senhor te abençoe nesta manhã, porque há promessa de melhores tempos e de tempos eternos, tanto de remissão, de salvação, de perdão de pecados e também de vida eterna, vida eterna no reino de Deus. Que possamos tomar esta palavra e possamos com alegria fazer parte desta Santa Ceia. Então o Senhor Jesus, na noite que estava à mesa, tomou o pão e partindo-o, abençoando-o, entregou o pão aos seus discípulos e disse: comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, que é esmiuçado por vós, que é castigado com o vosso castigo. Comemos. Depois de cear, tomou o cálice da nova aliança, o cálice no seu sangue, o cálice para perdão dos pecados, o cálice que ia pagar o preço de resgate de todos aqueles que creem no seu nome. O abençoou e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, este é o meu sangue, que é derramado por ti, que é derramado por mim, que é derramado pela igreja, que é derramado pelos que hão de vir, que é derramado pelos que hão de aceitar a vossa palavra, que é derramado por todos aqueles que não têm conhecimento da palavra, mas vivem corretamente, porque ninguém lhes pregou. Este é o cálice da nova aliança, aliança no meu sangue,
Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Tomemos, em nome do Senhor, ir para a sua memória. Amém. E este é o Deus Trino, que em toda a sua misericórdia, em toda a sua bênção, guarda os segredos seus, do seu reino, para ti, para nós, e para todo aquele que se converte ao seu nome e ao seu reino. Este é o Deus que te abençoa através deste pão e através deste cálice, que é símbolo do seu corpo e do seu sangue. Este é o Deus Trino que agora te abençoa, igreja, e te fortalece para a caminhada. Este é o Deus Trino que te pede que possas cumprir, ser fiel às suas promessas, ser fiel aos seus estatutos. Este é o Deus que te abençoa a condição interior de fidelidade. Este é o Deus Trino que está na tua casa e te abençoa agora com o seu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Que a sua graça, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.